A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 6. Esse salmo escrito por Davi, ele é chamado de um salmo penitencial. Aqui Davi ele vai apresentar o seu lamento, a sua oração diante de Deus e ele vai falar de si, daquilo que ele estava sofrendo. E nós vamos ver aqui Davi como um filho, clamando ao Senhor por ajuda, abrindo seu coração para falar da sua tristeza, do seu choro, da fraqueza do seu corpo, da sua doença. E ele está pedindo livramento para o Senhor. E ele começa no versículo 1 dizendo assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Ou se você estiver acompanhando a revista atualizada, diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então, a gente vê que Davi estava admitindo que o momento pelo qual ele estava passando poderia ser uma repreensão do Senhor a respeito de algo que Davi havia feito. Verso 2, Davi diz: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Então aqui Davi ele vai confessar que ele precisava da misericórdia do Senhor, porque ele já estava perdendo as forças. Ou na revista atualizada diz: porque me sinto debilitado. E então Davi vai pedir: cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, ou sara-me, como diz na revista atualizada. Então a gente vê aqui Davi, meus queridos, nesses primeiros 2 versículos, pedindo socorro. Ele julgava que estava passando por uma situação de disciplina. O Salmo não revela para nós a que se refere, e ele pede cura, porque provavelmente ele não estava se sentindo bem fisicamente também. O versículo 13 vai dizer: todo o meu ser estremece. Na revista atualizada vai dizer: me sinto debilitado. E então ele faz uma pergunta. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando? E esse até quando, eu vejo Davi virando para o Senhor e pedindo ajuda, porque nós sabemos, e Davi também sabia, que todo o poder estava na mão do Senhor. E está na mão do Senhor para nos ajudar a vencer as batalhas, seja as debilidades físicas, seja as situações da alma, uma enfermidade, uma situação financeira. O Senhor ele tem poder para nos ajudar a resolver qualquer situação. E aqui Davi pergunta: até quando, Senhor? E no versículo 4 ele vai dizer: volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Para aqui um momento. Embora Davi, desde o versículo de número 1, ele vá assumir que a disciplina, que a correção estivesse vindo do Senhor, ele também sabia que o único que poderia salvá-lo era Deus. E isso por causa do seu amor leal. Porque se Davi estava sendo disciplinado, provavelmente porque tinha feito algo, porque Deus é justo. Mas Davi apelava para o amor leal do Senhor. E quantas vezes, meus queridos, a gente não toma decisões ruins e depois a gente come do fruto das nossas decisões ruins, e somente Deus mesmo para nos ajudar a passar pelo vale das consequências das nossas atitudes. Mas louvado seja o Senhor, porque um coração arrependido, um coração que quer mudar de atitude, sempre encontra no Senhor abrigo e fortaleza para passar por essas situações difíceis e recomeçar. Glória a Deus por isso. E aí no versículo 5, Davi ele vai dizer que aqueles que estão mortos, eles não podem mais louvar a Deus. É enquanto estão vivos, que pode ser feito alguma coisa. Então ele diz, verso 5, quem morreu não se lembra de ti. Veja que Davi está falando diretamente com Deus. Eu e você estamos aqui vendo uma conversa entre Davi e Deus. E ele diz, entre os mortos, quem te louvará? Ou seja, mais valeria Davi vivo do que morto, E ele está pedindo socorro. E aqui, no versículo 6 e no versículo 7, Davi vai descrever a sua tristeza. Davi vai mostrar para a gente a tristeza profunda que ele estava sentindo, o cansaço. Quantas vezes eu e você não estamos cansados fisicamente? E se estamos tristes, se pessoas passam por essa tristeza, mais cansaço físico, quão difícil é. Mas a gente vai aprender com Davi nesse salmo que, ainda que você esteja no fundo do poço, você pode estender as mãos para o Senhor e receber dele o auxílio. Olha só. Verso de número 6. Estou exausto de tanto gemer.
Estou lendo a Nova Versão Internacional, tá bom? Estão exaustos de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Você já teve a experiência de chorar até encharcar o travesseiro? Pois é, Davi está dizendo que ele estava passando exatamente por essa situação. Quando ele deitava na sua cama, nesse exato momento, diferente dos outros momentos em que a gente viu Davi dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, aqui ele vai dizer: Deus, eu deito na cama e eu choro, eu inundo de noite a minha cama. Está dizendo, não é que eu chorei um pouquinho, eu chorei por muito tempo. Verso 7, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Então, até aqui, né, nesses 2 versículos, o que nós vemos é Davi nos mostrando o tamanho da tristeza que ele estava sentindo, o como ele estava se sentindo abatido e sem forças. Na verdade, desde o começo do Salmo, ele começa pedindo ajuda ao Senhor, porque ele estava se sentindo debilitado e fraquejando. Só que aí a gente vê no versículo 8, 9, 10, como se fosse uma reviravolta de fé. E aí, aquele Davi que começou o Salmo dizendo: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, até quando? Senhor, me cura. Senhor, estou desfalecendo. Senhor, eu choro a noite toda. De repente, esse Davi se enche de fé e ele vai dizer assim no versículo 8: Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Veja, ele declara em fé, porque ele conhece Deus, que o Senhor estava ouvindo a sua oração. Ele não vai dizer: Senhor, eu estou chorando aqui inutilmente na tua presença, mas ele vai dizer: Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. Verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Sabe quem é que pode afirmar isso com convicção, gente? Aquele que conhece Deus. Se você conhece Deus e você conhece a palavra do Senhor, você tem plena convicção de que aquele que fez os ouvidos ouve, ele escuta. Então você pode dizer: sim, o Senhor ouviu a minha oração. E aí o verso 10 diz assim: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. E ele vai usar esse verbo recuarão, né? Tá no futuro. Ele está declarando algo que ainda está para acontecer, não algo que aconteceu. Então, Davi termina esse salmo deixando para nós um exemplo, ok? Qual era a condição de Davi? Bom, ele se sentia sendo castigado pela ira do Senhor, pela repreensão de Deus, por algo que ele fez. Provavelmente, embora o Salmo não diga. Ele estava enfermo, porque ele pede cura na versão da NVI, mas Sara é a palavra, né? Sara-me é a versão que aparece na Revista Atualizada, é no sentido de curar da enfermidade mesmo. Ele vai dizer que ele está chorando, que ele está abatido, que ele passa, né, a noite encharcando o seu leito em lágrimas, que os seus olhos estão consumidos em tristeza. Mas ele vai terminar com uma palavra de fé. Ele vai terminar dizendo que os seus inimigos serão derrotados e que o Senhor, ele escutou a sua súplica e que por isso a sua situação iria mudar. Então que esta palavra fique sobre você e sobre mim. Qualquer que seja a situação que você esteja passando, qualquer que seja a maneira como você vai deitar na cama todas as noites para dormir, seja com o coração grato, seja entristecido com situações que você tem passado no trabalho, na família, com parentes, com situações diversas, na escola, na faculdade, não importa o que você esteja passando. Eu quero te incentivar a fazer como Davi, ainda que você esteja aí chorando no seu travesseiro antes de dormir. E como é que é fazer como Davi? Você vai declarar: tudo aquilo que tem tirado a minha paz, tudo aquilo que tem tirado a minha alegria, isso vai ser destituído de poder, né? Não terá mais poder contra a minha vida. Eu declaro que essa situação vai se resolver em nome de Jesus. Você vai declarar palavras de fé, como fez Davi. Você vai declarar o contrário.
Porque Davi passou a noite chorando e encharcando o seu travesseiro, a sua cama, em lágrimas. Ele poderia pensar: Deus não ouviu a minha oração, porque a minha situação ainda não mudou. Mas o que Davi vai fazer ao contrário é que ele vai dizer: Deus ouviu a minha oração, sim, e tudo isso que está ao meu redor vai ser mudado. E você pode falar da mesma maneira: que haja fé no meu coração e no seu, para declarar as verdades de Deus, ainda que elas ainda não estejam diante dos nossos olhos. Amém? Deus abençoe muito você e eu te espero no Salmo de número 7.